tenho recebido muitas perguntas lá no nosso Instagram, no grupo do Telegram, dos próprios alunos, a respeito da qual que é a relação de bolsa de valores e da economia real. Ora, por que é que a gente vive uma situação tão drástica na economia e a bolsa de valores não para de crescer? Aumento de desemprego, um monte de empresa quebrando e os índices de bolsa de valores do mundo inteiro subindo. Ora, por que isso acontece? Eu quero conversar com você nesse vídeo para a gente ter uma visão mais ampla. É verdade sim que a bolsa de valores ela tende a refletir a expectativa do crescimento econômico, certo? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente olha para a bolsa de valores, a gente está olhando não para o momento atual, mas para a nossa perspectiva. E, portanto, quando a gente olha a bolsa crescendo, é de se esperar então que a nossa economia vai recuperar muito rápido, porque esses indicadores mostram isso, certo? Pois é, quase isso, tá? Faz sentido a gente olhar para essa forma. Aliás, diga-se de passagem, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a bolsa de valores está em forte queda, caindo mais de 2%, tá? Não sei exatamente quanto que vai fechar, mas hoje ela está caindo, mas existe aí uma tendência de alta vinda aí dos últimos dias. Se vai continuar subindo, não sei. Eu honestamente não acredito que vai continuar subindo, mas isso é pauta para um outro vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer para você alguns dados que eu quero que abra a sua cabeça para que a gente possa entender que o movimento da bolsa pode sim, e eu vou dizer, ele está sendo manipulado por autoridades monetárias, não necessariamente com essa intenção. Não acho que tem alguém lá maquiando, pensando num plano para dominar o mundo e falou, vamos criar uma bolha no mercado de capitais. Não, não é isso que eu acho. Mas é o que eu quero demonstrar aqui é que historicamente as atitudes dos bancos centrais do mundo inteiro podem criar bolhas no mercado de capitais, mesmo que não seja essa a intenção das autoridades. Beleza? Para a gente entender isso, eu quero trazer para você um conceito de agregado monetário, mas de um conceito bastante simples, não vou explorar muito. Mas agregado monetário, basicamente, é a quantidade de dinheiro em circulação em uma economia. Dinheiro esse físico, papel, moeda, ou dinheiro digital, aquele dinheiro criado pelo Banco Central nas contas dos bancos, beleza? E aí, não é novidade para ninguém que os bancos centrais, tanto do Brasil quanto do mundo, têm criado mecanismos para tentar socorrer a economia neste momento. E para a gente entender isso, eu vou trazer apenas um agregado monetário, que é o que a gente chama de M1, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com você, deixa eu só apagar aqui. Bom, o que você está vendo aqui é uma apresentação, eu criei uma apresentação, claro, com os dados tirados do Banco Central norte-americano, que a gente vai falar basicamente, volta aqui, basicamente sobre a relação de crescimento desse agregado monetário, ou seja, dessa criação de dinheiro, versus o consumo, versus bolsas de valores, para a gente entender para onde que está indo esse dinheiro que os bancos centrais têm criado. Olha só, então o que você está vendo na tela é aqui, ó, o M1, tá? O M1 é o primeiro agregado monetário, a gente pode gravar um outro vídeo para explicar melhor isso, mas o M1 significa dinheiro em circulação, papel moeda, moeda propriamente dito, mais o depósito em conta corrente nos bancos. Então, como a gente pode ver, ó, desde a crise de 2008, o Banco Central norte-americano vem crescendo essa base monetária, mas desde a crise de 2008 cresceu bastante. E agora, com a chegada do Covid, olha só a pancada que ele deu para cima aqui de impressão de dinheiro, tá? E quando a gente fala em impressão de dinheiro, eu não estou dizendo necessariamente que o Banco Central norte-americano ligou a impressora lá do igual La Casa de Papel. Não, mas que ele compra ativos em poder do banco e acredita a conta do banco. Então o que ele faz? Ele pega esse ativo que estava em poder do banco, coloca no seu balanço e gera este crédito na conta de um banco. Pode ser um banco local ou até fora dos Estados Unidos que ele tenha operado. Aliás, o Banco Central norte-americano criou linhas de swap para outros bancos centrais do mundo, inclusive o nosso. Tá? Então, o que eu estou dizendo até agora é que a gente tem aqui um aumento substancial de dinheiro na economia, certo? Olha esse gráfico. Então, é de se esperar que quanto mais dinheiro na economia, maior vai ser o consumo. Faz sentido isso? Faz, né? Mas vamos olhar como é que se comportou o índice de inflação norte-americano. Está aqui, levantei essa informação também, como a gente pode ver, o índice de inflação norte-americano não correspondeu.
O que eu estou querendo demonstrar é que, apesar de termos mais dinheiro na economia, a gente teve menos consumo. Ora, então está sobrando dinheiro, certo? E olha, eu não estou dizendo que quem recebeu eventualmente auxílios do governo, como no caso do Brasil, eu não estou dizendo que esta pessoa, vamos pegar o exemplo do Brasil, recebeu R$ 600 e não usou para consumir. Não, claro que não. Quem está recebendo esse auxílio necessariamente precisa. Só que como houve uma queda muito grande no consumo, a gente tem maior quantidade de dinheiro, menos consumo, portanto, mais dinheiro sendo canalizado para algum lugar que a gente vai ver que lugar é esse. Beleza? Por quê? Aqui no Brasil a gente pode dizer o seguinte, olha, muitas famílias adiaram seus desejos de consumo, então quem ia trocar carro não trocou, quem ia fazer uma viagem não fez, quem ia fazer uma festa não fez, um evento não foi feito, todo esse dinheiro deixou de ser gasto e está em algum lugar. Beleza? Para não dizer que a gente vai ficar só nos Estados Unidos, peguei aqui também crescimento do agregado monetário da Europa, Banco Central norte-americano, tirei essa informação do próprio Banco Central norte-americano e como você pode ver, um crescimento também da expansão da base monetária, tá? E aqui a gente pode falar sobre a inflação. Então, quando a gente fala da inflação da zona do euro, a gente tem de olhar para este ponto aqui que envolve todos os itens, tá? Não só para esse aqui, que aqui é energia, então houve uma queda no preço da energia na zona do euro, mas a inflação também numa leve tendência de baixa. Tudo bem até aqui? Agora, antes de eu falar sobre taxa de juros, eu quero trazer para você, compartilhar uma coisa a respeito da relação de bolsa de valores com expansão de base monetária. Vou compartilhar esta tela aqui com você, como você está vendo agora. Inclusive, ó, esse aqui é o gráfico de Ibovespa. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, o Ibovespa está caindo 2,19, então está caindo forte aqui. Mas eu não quero necessariamente discutir este assunto. Para a gente melhorar a nossa interpretação, eu vou mudar isso aqui para a linha, só para ficar mais fácil. E agora eu vou comparar este cara com o próprio M1, tá? Dá para a gente pegar aqui no próprio TradingView, tá? Então, fazendo uma comparação aqui, então aqui a gente tem linha azul, bolsa de valores, linha vermelha, como você pode ver, o M1, ou seja, o crescimento da base monetária, que é isso que eu estava explicando. E se eu colocar nessa linha S&P, se eu colocar o Dow 30, se eu colocar Nasdaq, se eu colocar Nikkei, vou colocar só essas 4 principais bolsas aqui, poderia colocar também a DAX, mas enfim. Olha só, o que a gente enxerga uma correlação absurdamente direta. Conforme o Banco Central norte-americano, e aqui eu estou falando só do norte-americano, mas isso a gente poderia traduzir para todos os outros, vai aumentando a base monetária, ou seja, vai imprimindo mais dinheiro, o que vai acontecendo na mesma pegada é o crescimento das bolsas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então o que eu estou querendo dizer para você é que é o seguinte, quando a gente tem um aumento muito grande da base monetária, o que necessariamente a gente vai encontrar é inflação, não tem como não ser. Só que essa inflação não necessariamente vai refletir no consumo, no IPCA do Brasil, no CPI dos Estados Unidos. Não, essa inflação pode refletir nos ativos e isso cria o que a gente chama, mais uma vez, de bolha. Além disso, tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você, que é com relação às taxas de juros do Brasil e do mundo. Eu trouxe aqui no meu slide, mas essa informação volta para cá, Brasil, aí. Opa, volta aqui. Isso que você está vendo aqui é a taxa de juros praticada pelos bancos centrais do mundo. Então, a gente tem o Brasil a 2,25, no dia que eu estou gravando esse vídeo a Selic está em 2,25, tá? Mas olha só, me acompanha. Banco Central Europeu, taxa de 0. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, taxa máxima de 0,25. O Banco Central da Inglaterra, 0,10. Da Suíça, taxa negativa de 0,75. Austrália, 0,25. Canadá, 0,25. Japão, menos 10. A gente vai ter Rússia, Índia e China como países aí com taxa de juros positivas e, nesse caso, maior do que a do Brasil. E isso, necessariamente, olha o que acontece. Eu estou falando que investidores do mundo inteiro têm mais dinheiro agora em função dessa impressão de grana. E aqui a gente não precisa só achar que são os grandes investidores que têm milhões e bilhões para investir. Não. Olha só, uma família que tem uma renda ali, que está empregado, que está recebendo lá na Europa, nos Estados Unidos e que deixou de consumir
e colocou o seu dinheiro em um fundo de investimento, sei lá, 1.000 euros, 2.000 euros, não estou falando de muito dinheiro. Quando ela coloca esse dinheiro em um fundo de investimento, esse fundo de investimento vai alocar recursos do mercado de capitais, sacou? Então, olha só, o que eu estou dizendo é que no mundo inteiro, as taxas de juros de mercado estão absurdamente baixas quando a gente vai falar de investimentos conservadores. Isso naturalmente aumenta o apetite pelo risco. Portanto, mais pessoas, mais investidores dispostos a acessar o mercado de capitais. E aí, olha que interessante, eu trouxe aqui uma matéria que eu quero compartilhar com você, que está na BBC, você está vendo aqui agora, e olha só, ela fala aqui sobre por que a bolsa subiu e tal, eu separei este ponto aqui, ó. Essa maior propensão a risco aparece nos dados da Bolsa de Valores brasileira. Os números sobre o fluxo de investimentos da B3, do acumulado entre 1 e 19 de junho, mostram que o investidor estrangeiro foi quem mais colocou o dinheiro na bolsa, um saldo líquido de 3,2 bilhões de reais. Então, o que essa matéria está dizendo é que no começo de junho até o dia 19, o investidor estrangeiro, isso mesmo, aquele investidor que tem taxa de juros baixa no seu respectivo país e que, portanto, está disposto a assumir risco, ele trouxe para o Brasil 3,2 bilhões de reais para colocar no nosso mercado de capitais. E aí, tem mais uma informação que eu quero compartilhar com você, que é essa aqui, que é um gráfico bastante interessante da gente analisar com relação à formação de preço na Bolsa de Valores. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui é o seguinte, ó, esse verde escuro, tá, que eu estou riscando aqui, esse verde escuro é o volume de investidor estrangeiro na B3. E esse verde claro é o volume de investidor estrangeiro na BMF. A BMF aqui a gente vai falar de contratos de derivativos. Olha que interessante. Esse ponto azul mostra para a gente o desempenho do índice ao longo dos dias, tá? À medida que o investidor estrangeiro resolveu sair, olha o que aconteceu com a nossa bolsa, ela estava aqui embaixo. Quando esses caras começaram a voltar, você pode ver que aqui vai diminuindo, né, a retirada, mas aqui, ó, entrada de capital de novo, olha o que aconteceu com a bolsa. Ó. Então, o saldo positivo de investidor estrangeiro na bolsa elevou a nossa bolsa para cima. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que, por que a bolsa subiu e vem subindo aí, embora isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu não acredito que ela vai continuar subindo por muito tempo. Eu acredito que a gente deve ver uma correção muito em breve, mas o que eu estou querendo demonstrar para você é o seguinte, que este crescimento, que parece que está descolado dos fundamentos econômicos, de fato está, porque a gente está tendo aumento de desemprego, a gente tem receio de segunda onda, a gente tem um monte de receio em relação ao que pode acontecer na economia global, ele vem sendo subsidiado pela impressão demasiada de dinheiro dos bancos centrais do mundo, ele vem sendo subsidiado pelo maior apetite a risco, já que as taxas de juros do mundo inteiro estão em zero ou negativa. E aí, neste ponto, as bolsas de valores acabam captando esse recurso. E vale lembrar, mais uma vez, que quando eu falo que investidor estrangeiro está entrando na bolsa, eu não estou falando só daquele multibilionário lá que tem dinheiro e está colocando dinheiro nas bolsas. Não, eu estou falando de famílias simples, dos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil, que às vezes deixou de tomar uma decisão de consumo, poupou esse dinheiro, colocou ali em um fundo. Não estou falando nem daquele investidor que tem conta em bolsa, em corretora, que compra. Não é isso. Isso é também, mas não é só isso, tá bom? Qualquer pessoa que nesse momento deixou de tomar uma decisão de consumo e poupou esse recurso, mesmo que tenha colocado em produtos mais conservadores, em fundos e por aí vai, esse dinheiro acaba sendo canalizado para a Bolsa de Valores pela gestão deste patrimônio. Beleza? O que eu penso a respeito desse crescimento, se é que eu posso chamar de bolha, eu penso que muito em breve a gente deve ver uma correção disso. Por favor, não tome nenhuma decisão de investimento com base no que eu estou falando, mas o fato é que chega uma hora que essa conta chega e eu espero que essa conta não seja tão salgada assim. Beleza? Conta aqui para mim nos comentários deste vídeo o que você achou deste estudo, desta análise, se faz sentido, qual que é a sua percepção a respeito disso e vamos dar uma discutida nesse assunto. A gente se vê no próximo material. Tchau, tchau!